Batalha de hoje foi sugerida pelo Enrico Pucci e vamos ver como vai ser essa luta. O gelo é um elemento muito conhecido e visto na natureza, e na batalha de hoje, teremos dois personagens que podem manipular esse elemento. De um lado Aokiji, o ex-almirante da marinha que comeu a Riri no Mi, do outro lado Gyachi, um dos assassinos da La Squadra, que possui os Tanguite Album, e vamos ver qual desses dois vai ganhar essa luta. Não sabemos muito sobre o passado do Aokiji e o que ele viveu antes de entrar na marinha, mas sabemos que ele foi o responsável por salvar a Nico Robin no Buster Call de Ohara, tornando a única sobrevivente desse evento, e depois de um tempo se tornou um almirante da marinha, e após os eventos da Guerra de Marineford e sua luta contra Akainu para se tornar um almirante de frota, Aokiji acabou perdendo a luta e saiu da marinha, e agora ele atua como um aliado do bando do Barba Negra. Embora não sabemos quais são suas intenções ao se aliar ao Barba Negra. Aokiji comeu a fruta Riri no Mi, uma fruta do tipo Logia. Essa fruta dá capacidade dele manipular o frio e criar gelo, e também se transformar em matéria congelante e se tornar intangível a ataques normais sem hack do armamento, e pode também congelar coisas e pessoas com muita facilidade, na maioria das vezes apenas tocando nela. Seu poder é de fato bastante forte, e vamos ver o quão forte ele é. Aokiji é capaz de congelar pessoas facilmente, como ele fez com a Robin e posteriormente fez com o Luffy, mas seu poder não se estende só a pessoas, pois foi capaz de congelar uma grande área do mar e vários monstros marinhos que estavam dentro dele, e ainda foi afirmado que o congelamento iria durar uma semana, e posteriormente foi capaz de congelar duas gigantescas tsunamis que foram causadas pelos terremotos do Barba Branca, e o mesmo foi capaz de congelar o do Flamingo e uma área considerável de uma ilha com muita facilidade, mas o seu congelamento é tão grande que foi capaz de cobrir metade de uma ilha depois da luta contra o Akainu, e mesmo com o contato do magma, o gelo não derrete por ter uma fruta do tipo Logia. Aokiji pode transformar e moldar no seu corpo como gelo, e nisso apenas ataques que possuem o hack do armamento podem machucá-lo, senão o ataque simplesmente irá causar danos nenhum com o usuário da fruta, podendo se reconstituir, e mesmo que quebre o gelo, não adiantará, pois o corpo dele irá voltar, com usuários desse tipo de fruta podendo ser partido ao meio e até perfurados, que o ataque apenas passará pelos corpos deles e eles irão voltar ao lugar. Por ser um almirante, Aokiji deve dominar pelo menos o hack do armamento e o hack da observação, que são os dois hacks que todos no mundo de One Piece nascem, e não sabemos se ele tem o hack do rei, então vamos citar os outros dois tipos. No hack da observação permite que o usuário preveja golpes e ataques, com o Luffy sendo capaz de prever e desviar de um laser de luz usando esse hack, e na forma avançada, o hack da observação é capaz de até mesmo ver o futuro por alguns segundos e prever golpes com ainda mais eficiência. Já o hack do armamento permite que o usuário crie uma armadura invisível capaz de causar danos em adversários com frutas Logias, que são intangíveis, além de aumentar muito a potência do ataque. Já o hack avançado pode até mesmo destruir de dentro para fora com os golpes, e embora o Aokiji não tenha confirmação de ter o hack do rei, ele mostrou uma grande resistência a ele, pois resistiu ao hack do Luffy que afetou todos aqueles que tinham uma força de vontade baixa em Marineford. Falando sobre a força, Aokiji é capaz de dominar Zoro, Sanji e Luffy com muita facilidade, sendo que nessa época, Luffy era capaz de derrubar Rei dos Mares com um soco. Também foi capaz de destruir o Arlong Park com um chute que era do tamanho de um edifício, e naquela época, após derrotar o Crocodile, Luffy tinha destruído o chão e derrubado vários edifícios em Alabasta após derrotar ele, e foi capaz de colocar medo no Doflamingo, sendo que o Doflamingo pode facilmente bater de frente com o Fugitora, que bloqueou um ataque do Luffy no Gear 3 com hack do armamento. Mas vale lembrar que ele foi capaz de lutar contra o Akainu por 10 dias sem parar, sendo que o Akainu conseguiu disputar forças com Barba Branca, sendo que o Barba Branca podia segurar um navio gigantesco com apenas uma mão, e em conjunto com os outros almirantes, ele foi capaz de a pé mesmo parar um terremoto do Barba Branca. Aokiji se mostrou ser muito mais rápido que o Luffy, sendo que
naquela época o Luffy podia desviar relâmpagos sem os mínimos problemas, além de ter se escalado ao Akainu, que conseguiu acompanhar os movimentos do Barba Branca, sendo que o Barba Branca e rápido bastante para atacar o Kizaru durante a investida, sendo que o Kizaru e confirmado tendo a velocidade da luz, e no Vivo Card declarado que todos que têm um bom hack da observação podem acompanhar o Kizaru, e isso é reforçado já que o Luffy desviou de um feixe de luz, e como o Aokiji possivelmente tem hack da observação avançado, e isso pode colocar ele em um nível bem assim. Já sobre sua resistência, ele nem sequer se feriu pros golpes do Luffy no início, mas sua resistência vai ainda mais do que isso, já que o mesmo resistiu a alguns terremotos do Barba Branca, mas ele foi capaz de lutar até mesmo 10 dias inteiros contra o Akainu, sendo que um dos feitos casuais do Akainu foi destruir um meteoro gigantesco de gelo com um punho de magma, e o Aokiji casualmente resistiu, com sua resistência, podendo facilmente se comparar a seu poder e sua força. Sobre as fraquezas do Aokiji, ele só tem a básica dos usuários de Akuma no Mi, que é não poder nadar, porém ele pode anular isso, já que com seu poder ele pode congelar a água e usar sua bicicleta para atravessar o mar, o que reduz muito a fraqueza dele comparada a outros usuários. Mas agora com o Aokiji todo analisado, vamos ver como ele se sai nessa luta. Não se sabe muito sobre o passado do Gyatio, ou como ele se tornou um assassino, mas sabemos que ele é um assassino do grupo La Squadra de Execuzione, que ganhou seu stand após entrar na máfia e depois foi deserdado da máfia junto com seu grupo, e depois desses eventos foi enviado por Risotto Nero para matar Giorno e Mista e capturar Trish, onde ele com seu stand criou uma luta bem interessante. T-Album e um stand que se manifesta como uma armadura de gelo e manipula a temperatura e o frio, podendo criar gelo de qualquer lugar, e ainda conta com sua armadura que pode aguentar golpes distantes muito fortes sem quebrar, e ele ainda tem 2 patins no seu pé que permite com que ele até mesmo patine no asfalto, e um diferencial é que ele pode desfazer todo o congelamento que ele cria, assim tendo uma vantagem caso alguém use o gelo dele como vantagem. Gyatio é capaz de congelar qualquer coisa ao seu redor, podendo alcançar uma temperatura de até menos 100 graus Celsius, e foi capaz de ferir o Giorno e o Mista com esse frio, e o próprio Giorno admitiu que não tinha nenhum ser vivo que resistisse a essa temperatura, e também foi capaz de congelar uma parte considerável de um lago quando estava lutando contra o Mista, mas esse não está nem perto de ser o seu auge, pois ele pode congelar motores de trem e até mesmo congelar o mais revolto dos mares com seu poder, e também o mesmo pode manipular a temperatura do ambiente que alcançou até mesmo menos 210 graus Celsius, o que bem próximo do zero absoluto, e pela sua descrição nos status do seu stand, dá a entender que ele realmente pode alcançar essa temperatura. Além do frio, o T-Album é bem resistente, dando uma armadura quase impenetrável pro Gyatio, por exemplo mesmo com o Mista enchendo ele de tiros, a armadura nem sequer se arranhou, além de que ele tomou várias enxurradas de soco do Golden Experience e não ficou com nenhum arranhão na armadura, e pelo fato do T-Album terem durabilidade nas suas estatísticas de stand, mostra que para quebrar sua armadura seria necessário um stand muito forte para tal feito, além da armadura dar um patins para ele que permite ele patinar no asfalto e ter vantagem de mobilidade, e outro poder é o fato dele pode desfazer qualquer congelamento dele caso ele seja usado como vantagem pelo inimigo. Gyatio não apresentou muitos feitos de força, apenas se mostrando capaz de quebrar metal e rochas com facilidade, apenas usando seus punhos, porém em força ele deve se escalar até o próprio Golden Experience, sendo que o Golden Experience pode levantar e quebrar dezenas de carros com muita facilidade, e o Gyatio deve estar pelo menos nessa escala. Gyatio em velocidade se mostrou ser muito rápido, podendo ser capaz de perceber balas em câmera lenta e reagir a elas sem os mínimos problemas, além de que ele deve se escalar ao seu parceiro Formagoio, que parou vários tiros de uma metralhadora rapidamente, mas em velocidade o Gyatio se mostrou capaz de reagir até mesmo algumas vezes aos golpes do Golden Experience, o mesmo que pode se escalar as stands, como os Stink Fingers e até mesmo o próprio Silver Chariot, que facilmente superam a velocidade da luz, tendo uma reação e ataques bem rápidos.
Já em durabilidade, ele deve se escalar a personagens como um Mista, sendo que o Mista sobreviveu ao cair do 7º andar e esmagou um teto de um carro. E ainda assim ele sobreviveu, mas sua resistência está ligada ao seu sustente que cria uma armadura impenetrável para ele, que nem os socos do Golden Experience causaram dano nela, sendo que os socos do Golden Experience podem destruir dezenas de carros como foi mostrado. Além de que a armadura do White Album não só pode aguentar tiros, como também repeli-los com muita facilidade, e pela armadura ter uma endurabilidade nas estatísticas distantes, e bem nítido que apenas um stante com uma força física bem alta poderia quebra-la por completo, o que dá ao Gyachi uma enorme proteção e resistência. Mas ele tem uma fraqueza, pois no seu traje tem uma entrada de ar que serve para que ele respire. Só que esse ponto pode ser explorado para causar danos nele por meio dessa entrada de ar e sobrepujando a armadura do White Album, o que pode levar a ele a se ferir muito ou até mesmo à morte. Mas agora com o Gyachi todo analisado, vamos ver como ele se sairá nessa luta. Mas agora está na hora de decidir o vencedor entre esses dois, e analisando bem, o vencedor é o... Sim galera, o vencedor foi o Aokiji, e agora é hora da explicação. Ambos tinham seus pontos fortes com controle de gelo, mas o Aokiji se sobressaiu na maioria, pois por mais que o Gyachi possa congelar o mais revolto dos mares facilmente, vamos lembrar que o Aokiji faz isso casualmente, e já congelou até metade de uma ilha, o que já quebra o maior feito do Gyachi, e em combate físico a diferença fica maior ainda, pois enquanto o Gyachi pode se escalar ao Golden Experience que pode levantar carros, Aokiji pode se escalar ao Akainu que se escala ao Barba Branca que facilmente para navios. Embora Gyachi seja um pouco mais rápido que o Aokiji, já que reagiu a stunts como Golden Experience, o Aokiji tem o hack da observação que permite ele prever os ataques do Gyachi, e muito provavelmente o hack avançado que faz ele prever o futuro. E por mais que o Gyachi possa causar dano no Aokiji mesmo sem hack, já que ele tem interação não física, tanto que congelou as mãos do Golden Experience, é bem mais fácil o Aokiji causar dano primeiro, já que o White Album já foi danificado por coisas que não são stunts, como um parafuso impulsionado por um tiro, o que permitiria o Aokiji causar dano e atacar o White Album e ferir o Gyachi. E mesmo que o Aokiji não veja o White Album, ele poderia sentir o stunt e sua forma com o hack da observação, o que ajudaria ele no combate. Mas depois disso, a conclusão é que o vencedor dessa batalha é o Aokiji.